canal, beleza? Tranquilo? Mais um vídeo nosso aí. 2021 correndo. Pandemia, infelizmente, ainda tá aí, né? Então faz-se necessário algumas coisas remotas. E nessa prática a gente segue com o nosso canal, servindo de auxílio aí nessas atividades remotas, né? Curte o vídeo. Se não tiver inscrito, inscreva-se para receber as notificações, ativa o sininho, né, para que você possa receber as notificações do nosso canal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre nomadismo e sedentarismo pela ótica da geografia, tá? O nomadismo, na realidade, ele é um processo humano, tá? Assim como o sedentarismo. O nomadismo é o ato de ser nômade, de não ter uma moradia fixa, um ponto fixo de localização de um grupo humano, tá? Até hoje a gente tem isso, mas isso vem lá da pré-história, né? Os humanos não tinham uma moradia fixa, então eles ficavam por um determinado período de tempo em um local onde existissem recursos naturais que lhes fossem interessantes, tá? Para caça, para pesca, ou seja, para a sua sobrevivência. Então, os rios, as praias, florestas que tivessem ali recursos naturais que provessem, né, a existência humana, conseguissem alimentar os seres humanos e também oferecessem algum tipo de moradia, como cavernas, por exemplo, eram características básicas do nomadismo. Tá? Até hoje a gente tem alguns grupos nômades, como os ciganos, por exemplo, tá? Que não tem moradia fixa, eles moram em quiosques, em barracas, enfim, tá? E vão mudando de cidade em cidade de acordo com aquilo que lhes interessa, enfim, tá? Com os interesses daquele povo, tá? E isso tem uma influência sobre o sedentarismo. Tá? O sedentarismo não surge do nada, vamos morar aqui e acabou. Não. O recurso natural, ele vai ser primordial, tá? Também para que o sedentarismo comece a acontecer. A gente está falando de 10 mil anos atrás, mais ou menos, né? Então, o que acontece? O homem começa, o animal que tem um raciocínio lógico. Então ele começa a aprender a dominar a natureza. Tá? Isso leva muito tempo. Isso não é para todos os grupos humanos ao mesmo tempo. Tá? Isso acontece. Esse sedentarismo não é aquele sedentarismo que a gente conhece hoje, do cara que não faz exercício, do cara que não caminha, do cara que tem uma péssima alimentação. Não é isso. Tá? Esse é um outro tipo de sedentarismo doentio que se criou aí nos últimos séculos e tal. A gente está falando do sedentarismo de fixar a moradia. Esse fixar a moradia, ele muda o estilo de vida do ser humano. Tá? O estilo de lidar com a natureza, com o meio ambiente, tá? E o modo de vida do ser humano. No nomadismo, o meio determina o modo de vida do grupo humano. No sedentarismo, a gente começa a mudar isso, né? Até os dias atuais. Isso vai ter uma influência sobre a criação das cidades, sobre a criação das aldeias, sobre os aglomerados urbanos, né? Rurais ou urbanos, tanto faz, mas aglomerados humanos. Tá? No sedentarismo, o homem começa a dominar a natureza, domina o fogo, né? Que serve para caça, que serve para cozinhar os alimentos. Isso é uma mudança bastante subjetiva, né? No modo de vida. O homem começa a aprender a plantar, né, a partir da observação. Não tinha ninguém que ensinasse a ele num primeiro momento. Então ele começa a plantar a partir da observação, né, tentativa e erro. Ele sai de dentro da caverna ao longo do tempo. Ele começa a construir moradias fora das cavernas, já que ele começa a dominar a natureza e não precisa necessariamente morar dentro de uma caverna,
até porque a reprodução humana começa a crescer, né? Reprodução humana de filhos começa a crescer no sedentarismo, tá? Ele começa a criar aldeias e ter um modo de vida muito parecido com a dos índios, tá? Naquele primeiro momento. De plantio, de respeitar a natureza, de ser tudo bem rústico, bem com uma tecnologia que para a época era revolucionária, mas que para hoje é muito pouca tecnologia, era mais trabalho braçal mesmo. Não tinha máquina, não tinha. Depois ele começa a inventar arado de boi, arado hidráulico, movido a água, mas a primeiro momento é braçal. Primeiro momento é braçal, tá? Mas a mudança no espaço geográfico, né, é drástica, porque o homem começa a construir aldeias. Das aldeias se cria a ideia de cidades, né, de aglomerados humanos. As aldeias vão crescendo, né? Alguém tem que exercer ali um papel de liderança, tá? Algumas aldeias têm ali uma ideia mais comunitária, então todo mundo palpita, mas mesmo assim a ideia de liderança é muito forte, porque o homem tem a capacidade de liderança, alguns mais, outros menos. Então aqueles que têm mais capacidade de liderança vão liderar aquela galera que está ali aglomerada, né? Que está ali fazendo aquela aldeia, modificando a aldeia, como eu disse, tentativa e erro. Né? Se faz uma moradia, não é a moradia de hoje, tá? De concreto, tijolo, não é isso. Tá? A moradia, a primeiro momento, é o que se acha também. Por isso que eu falo que o nomadismo tem influência no sedentarismo também. Tá? Então o espaço geográfico ele passa a ser alterado pelo homem. Né? O curso do rio, muitas vezes, com o passar dos milhares de anos, né? A gente está falando aqui de milhares de anos, o curso do rio passa a ser desviado para atender ali uma demanda de agricultura, uma demanda de consumo de água da própria aldeia. Né? Então, o ser humano ele começa a transformar esse espaço. Tá? As primeiras formas de desmatamento acontecem ali, bem pequenas, logicamente, mas acontecem. Né? Então, o homem passa a comer alimentos cozidos, começa a transformar o meio em que vive. Né? A gente ainda não está falando muito de poluição, mas está falando de transformação. O grupo nômade ele não transforma muito. Né? Ele pode transformar na hora que ele está ali. Na hora que aquele ambiente para de atender às necessidades dele, ou enche o saco de ficar ali, ele vai se mudar e vai alterar o ambiente que ele morar. Entendeu? Ele pode fazer moradinha dentro da floresta, cortar uns galhos de árvore, fazer uma cabana ali e tal. Mas no sedentarismo não. No sedentarismo o cara passa a pensar no dia de amanhã. Como é que a gente vai acordar amanhã? Como é que a gente vai dormir hoje à noite? Né? Então ele começa a planejar o seu futuro. Né? De fato, no mesmo lugar, pensar o lugar. Aí a gente começa, dentro da geografia, nessa análise, a falar de transformação de paisagem, de criação do conceito de lugar, que tem vídeo no canal falando sobre isso. Né? O conceito de território, até porque algumas aldeias vão tentar vão viver em paz com outras, mas vão tentar entrar em conflito porque ali tem mais recursos, tem mais água. Né? Isso vai começar a acontecer. Né? Isso vai começar a acontecer e nunca mais vai parar. Tá? Então, a ideia de território, a ideia de dominação, a ideia de liderança. Né? A gente está falando de ser humano. Então, o ser humano ele tem a diferença, a grande diferença, não só essa, claro, mas a grande diferença do ser humano para os outros animais é a capacidade de raciocínio lógico, de provisão de futuro, de guardar lembrança do passado, né, para aprender com o futuro. Né? Então as transformações no espaço vêm muito por aí. E as cidades de hoje, se a gente tem cidades hoje, a ideia de cidade, a ideia de território, a ideia de dominação, de liderança, vem dessa época. Né? Aí você fala assim, mas Alex, isso surgiu do nada? Não. Então, porque é cansativo você mudar de lugar toda hora. Se a gente for pensar, é cansativo. Né? É uma coisa que, pô, toda hora. Tipo, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Né?
É cansativo. Então, o ser humano ele entendeu que seria talvez melhor se tornar um grupo sedentário, um grupo que transforma o espaço que ele vive. Né? A qualidade de vida melhorou um pouco, né? De ficar mudando de lugar toda hora. Né? Então, pela ótica da geografia, de espaço, de transformação de espaço, é isso. Tá? Isso a gente tirou desse livrinho aqui, Capitalismo e Urbanização, da Maria Exposito, não sei, né? Mas da editora Geografia Contexto, tá? É um livro fininho pra caramba, mas que traz um cabal de informações muito grande pra gente. Esse livro tem na internet, tá, gente? Quem quiser fazer o download aí, que se interessar por geografia, aprofundar mais, for fazer vestibular, que tenha a geografia como matéria dissertativa, eliminatória, pode baixar esse livrinho. E essa editora, tá? Vou até botar na câmera aqui, ó. Editora Geografia Contexto traz vários livros que tem uma linguagem muito fácil e que traz pra gente aí um cabal de informações, tudo livro fininho assim, a maioria. É uma coleção, né? Repensando a Geografia, essa coleção. Né? Mas traz pra gente um cabal de informações muito legal, tá? Uma linguagem muito fácil, muito legal, tá? Então, é isso, né? Traz um pouquinho dessa informação pela ótica da geografia, tá bom? A qualquer pedido vocês podem deixar no comentário aí de vídeos, de dúvidas que a gente vai tirando. Eu estou sempre acompanhando o canal para comentários e tal, então vocês podem interagir dessa forma também, tá bom? Então, não esquece de se inscrever. Se gostou do vídeo, deixa um like ali, ativa o sininho que vocês vão receber mais notificações sobre vídeos aí, tá bom? Obrigado pela atenção, tamo junto, um abraço, até a próxima.